Agora nós vamos ter a nossa segunda mesa, Vozes de Protagonismo, Nada de Nós Sem Nós. Nesta mesa, traremos a apresentação das entidades e a importância do protagonismo da comunidade, resgate histórico, principais reivindicações e a relação do projeto ético-político do serviço social com o movimento social. E, para fazer essa mediação desta mesa, convidamos Pan Herrera, que é uma pessoa trans não binária, intersexo, bissexual, assistente social, bacharel em serviço social pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em arte-terapia aplicada à saúde e educação pela Unip, coordenador de projetos da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, e também é membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Guarulhos. E, para compor essa importante mesa de reflexão, convidamos doutora Keila Simpson, representante da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexual, é a primeira travestis nomeada doutora honoris causa do Brasil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Keila Simpson, é para aplaudir. É ativista do movimento LGBTQIAPN+, desde os anos 90, foi vice-presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e Intersexo, a BGLT, e recebeu, em 2013, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da então presidenta Dilma Rousseff. Não é pouca coisa, não, meu bem. E eu tenho o prazer de convidar para a mesa Fabian Algarte, coordenador nacional do IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, presidente da Câmara Técnica de Monitoramento de Políticas Públicas do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Ele é psicólogo, físico e contador, e também trabalha com diversidade no meio corporativo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. É com vocês agora. A gente vai ter o tempo de 30 minutos, né, para cada fala, e depois abriremos algumas perguntinhas. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer imenso fazer parte desse seminário histórico, revolucionário, que todas as pessoas aqui presentes possam sair daqui hoje revigoradas na luta e também tendo essa oportunidade de troca de saberes, aproveitando esse momento de troca de saberes para engrandecer o nosso trabalho profissional e também o nosso ativismo, né? Eu, enquanto pessoa ativista e também assistente social, digo que uma causa não se difere da outra, né? Então, a gente cresce na luta e se fortalece dentro dela, junto com os outros, junto com as outras pessoas. Quero aproveitar esse momento breve também para pedir, como uma pessoa intersexo, né, para pedir um olhar mais aprofundado do CRES, do Cefes, para as demandas intersexo. A gente vem buscando espaço, conseguindo espaços de diálogo no CRP, no CFP. Então, acho que o CRES e o Cefes também podem estar junto conosco nesses diálogos. Então, aproveito a oportunidade para fazer esse pedido. Né? Quero dizer para vocês também, aproveitem essa mesa. Vocês talvez não tenham noção dos gigantes que estão aqui conosco neste momento. Então, bebam dessa fonte e aproveitem bastante. Obrigada. Olá, gente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes nesse lugar maravilhoso. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que esse é um oásis no meio desse deserto de concreto que é São Paulo, né? Aqui a gente respira um pouco de liberdade e a gente vai transitando por esse espaço e vai vendo a resistência que aqui tem em cada canto, no banheiro, nos ambientes. É muito, muito legal. E eu acho que isso só a força de duas mulheres negras, que é a Dona Carmen e a Preta Ferreira, conseguem levar isso aqui tão absurdamente adiante dentro desse contexto político que a gente vive. Mas eu quero agradecer aqui
ao CREA São Paulo, da 9ª Região, pelo convite. Acho que é importantíssimo debater com profissionais nesse exato momento, profissionais esses que estiveram sempre do nosso lado, né, como aliados, e agora tem pessoas trans que estão cada vez mais ingressando dentro dessa área profissional, e isso tem sido ganhos que a gente acredita que essas trocas, e aqui foi dito na mesa de abertura, na mesa anterior, dessa importância que é quando você passa a conviver com essa população que automaticamente a maioria de vocês aqui não convivem diariamente, nas suas famílias, nos seus lugares de lazer, né? Não tem esse hábito de estar com essa população. Porque no momento que você começa a perceber que nós não temos nenhuma diferença, nós somos diversos, mas nós não somos diferentes, né? Nesse sentido do pertencimento na sociedade, né? Então, você percebe que nós somos apenas uma população específica, com especificidades. E, por isso, o serviço social ele se faz tão importante na ferramenta de trabalho do dia a dia para atuar com essa população. Porque é lá que a população mais afetada, é aquela que está mais fragilizada, vai buscar amparo, vai buscar apoio. E se esse serviço está formado por profissionais que estão completamente envolvidos profissionalmente com essas questões, isso torna-se um ambiente extremamente aberto e tranquilo para que as pessoas busquem em todos os lugares do Brasil. Então, é uma profissão que eu digo sempre, eu não teria nenhuma tranquilidade de ser. Por isso que eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante, muito. Porque eu trabalho com políticas públicas desde que eu me entendo no movimento. Mas eu não daria para ser assistente social? Não. Não daria, gente. Portanto, eu queria aqui homenagear vocês, profissionais desse trabalho, porque eu imagino o trabalho que vocês têm quando estão desenvolvendo a função de vocês laboral. Tá? E aqui eu quero deixar essa homenagem reconhecida. A ANTRA, desde que ela se constituiu, lá nos anos 90, ela tem sempre recebido, para além das suas demandas políticas, demandas de assistência social, ainda hoje. Tem travestis daqui de São Paulo que mandam mensagem para a gente pedindo dinheiro para pegar um transporte para acessar um serviço específico. Por que elas fazem isso, então? Por que fazem isso? É porque, de fato, tem uma falha grotesca aí do aparato estatal com relação a essa população. E, fatalmente, é lá nas mãos de vocês, aí pelo Brasil afora, que essas pessoas vão chegar uma hora ou outra. E eu estou falando só de um aspecto para que as pessoas também possam conhecer a dimensão social que essa população vive, que ela está e que foi dita aqui durante toda a parte da manhã, antes dessa mesa. Mas é preciso compreender também que para esse entendimento e esse atendimento, vocês, já foi dito aqui, mas eu quero ratificar e reforçar, da disponibilidade do despimento dos seus preconceitos. Eu não imagino uma assistente social fundamentalista religiosa. Não imagino. Eu sei que tem, mas eu não imagino como é que essa pessoa desenvolve o seu trabalho. Nem né? a gente. Não imagino. Né? Psicólogo até pode ser, com a ressalva aqui, aos meus amigos e profissionais psicólogos que estão muito bem trabalhando. Mas assistente social eu acho que é bem difícil essa criatura, eu vou até chamar de criatura, lidar com esses problemas no dia a dia, né? Então, eu acho que é um trabalho, porque primeiro você precisa reconhecer a individualidade das pessoas. E a individualidade de cada um, ela não pode perpassar para a coletividade. Aqui na mesa anterior teve uma pergunta, acho que ele fez uma pergunta importante. Como é que eu vou tratar as pessoas como elas se identificam? Acho que era assim. Eu detesto, Keila, não Antra, Keila, detesto a terminologia mulher travesti. Eu nunca uso. Eu uso travesti porque eu já acho que é um conceito amplo e que me dá todas as garantias. Quando eu vou colocar mulher travesti, eu estou achando que eu quero higienizar a minha condição de travesti, né? E eu tenho dito sempre assim, as pessoas não vão te respeitar por
adjetivo, sei lá, por um pronome, por um outro nome que você vai colocar o seu. Tá, eu vou chegar lá, eu vou tentar fazer essa entrada para te responder um pouco o que você fez aqui. Porque, assim, essa questão de nomenclaturas, de denominações, é muito individual. Ela não pode perpassar para o coletivo. Nós não temos definições hoje, não tem uma travesti e uma transexual, não tem definição de travesti e de transexual. Mulher transexual é assim, travesti assado. Não, não existe. É um ser humano com especificidades que deve ser resguardada toda a sua individualidade. Ah, mas eu quero ser mulher travesti. Pronto, é você que vai ser mulher travesti, você é. Ah, eu sou um aspirador de pó. Você vai ser um aspirador de pó. É o acolhimento, isso que eu estou falando aqui, né? A outra, tem 3 travestis para ser atendida. Uma é aspirador de pó, outra é mulher travesti, a outra é um bob de cabelo. São 3 pessoas iguaizinhas, com especificidades diversas. E o acolhimento, ele perpassa disso, é compreender cada individualidade, porque os teus questionamentos não estão em questão aí. Não são os teus, é o de quem você está atendendo ali na tua frente. É esse atendimento. Eu acho que é isso que perpassa toda a sua função. Porque nós somos diversos. Nós temos uma diversidade. Quando nós começamos lá na ANTRA a categorizar e a rotular pessoas, a gente entrou numa enrascada que a gente quase não consegue mais sair. Porque a gente começou a dizer para profissionais jornalistas que travesti era quem não era operada e transexual era operada. Então, a gente genitaliza uma questão, quando a gente está falando de feminismos numa mesa, que a gente está jogando no lixo a genitalização. Nós não somos seres humanos congenitais, nós somos seres humanos sociais. Eu não consigo perceber aqui ninguém de vocês qual é o genital que vocês têm aí. Eu tenho que respeitar as pessoas segundo as suas identidades, com os pronomes que elas determinarem quando elas quiserem. Se ela não quiser determinar um pronome, pronto. Vamos tentar achar uma terminologia que vá contemplar essa pessoa que não tem pronome. Vamos fazer esse exercício? Ah, eu não tenho pronome. Tá, eu não preciso achar um pronome. Como é teu nome? Eu te trato intimamente pelo nome que você disse. Não tem. A Fernanda disse aqui, eu sou sapatão. Sapatão para os íntimos. Se não for uma pessoa íntima de Fernanda que vai chamar de sapatão, é tiro, porrada e bomba. É assim, camarada. A gente vive nesse esquema. Se a amiga vai lá, bebe na mesa, toma uma cervejinha, um café, o que for, mas não é antagonismo. Então, a gente vai rechaçar. Fascismos, a gente não dialoga, a gente guerrilha, a gente combate. Então, eu acho que essa questão das identidades e das terminologias, elas precisam cada vez mais ser varridas para baixo do tapete, para a gente não acabar criando uma série de pessoas e de personalidades quando a gente não sabe, de fato, como elas vão se desenvolver nesse contexto. Eu tenho absoluta certeza que eu sou travesti, tenho uma identidade de gênero feminina, quero ser respeitada quanto gênero feminino, mas eu conheço todas as complexidades de quem, como eu, também reivindica o contrário. E não é porque a outra reivindicou o contrário que eu não vou respeitar a outra que reivindica o feminino. Não é isso. É entender que cada uma pessoa tem as suas individualidades e que o atendimento assistencial social, ele é baseado no indivíduo. É na individualidade de cada um, com todas as suas complexidades. Então, eu acho que esse princípio, ele parte da ideia de que as terminologias vão ficando pelo caminho. Esses rótulos também. Hoje, se você pergunta qual é a diferença entre uma mulher travesti, uma mulher transexual e uma travesti, não existe. E antes a gente tinha conceitos e tudo. Se vocês navegarem aí na internet, vocês vão ver. Travesti é assim, transexual é assado, não binário é isso. Essas terminologias, elas a gente diz assim, talvez até inconscientemente, mas é para respeitar, é para incluir. Mas é preciso, antes de respeitar, de incluir, perguntar se aquela pessoa, deixar aberto para aquela pessoa se expressar da forma que ela quer e como ela deseja ser confrontada, entendida, conversada. Lá na Defensoria Pública do Estado da Bahia, havia um balcão de atendimento, até baseado muito no que acontecia aqui em São Paulo. Ao chegar na Defensoria Pública, havia um prisma como esse. Lá no atendimento, aí aqui estava escrito, como você quer que eu te chame? A
Perceba que só um cartaz desse aqui, numa mesa de atendimento, ela já chama você para o diálogo. Porque ela exclui o gênero de todas as formas e ela te aproxima da pessoa. Está aqui, ó, como você quer que eu te chame. Porque todos nós temos um nome, isso é fato. Seja bob de cabelo, aspirador de pó ou travesti. Mas todos nós temos um nome. E se aqui tem uma plaquinha me dizendo, aí eu chego na assistência social e digo, meu nome é Enxada. Você vai, oi Enxada, tudo bem? Pronto. Você está chamando a pessoa para o diálogo. Então vamos sair dessa ideia de rótulos ou de coisas que vai ser feito para incluir as pessoas. Eu acho que é legal. Porque, não, eu só estou dizendo isso porque essa ideia de pronomes, de nomes, de identidades, ela é muito antiga e a gente está discutindo muito atualmente. Nós temos uma nova diretoria agora. A presidente da ANTRA não sou mais eu, dia 25 de maio. A gente elegeu Bruna Benevides, ela é a presidente a partir de agora. E a gente está com uma série de projetos voltados exatamente para essa condição. Nós acabamos de fazer um dossiê agora de ações para pessoas em situação de privação de liberdade. Nós estamos com um projeto na rua que eu estou coordenando, que ele vai trabalhar com a população transidosa. Então, a gente está partindo para esses campos para ter um panorama especial dentro da nossa instituição, já que a doutora falou aqui antes que nós não temos dados e não temos de fato, a gente está produzindo os nossos próprios dados, porque a gente não vai esperar que o governo traga o que o IBGE faz. O IBGE vai publicar esses dados no final desse ano, porque foi instado pelo Ministério Público do Acre e foi instado pela ANTRA em 2016 para que divulgasse dados da população trans. Eles não estão fazendo uma benesse agora, estão através de uma representação judicial do Ministério Público Federal. Então, a gente teve que partir para esses extremos para que uma instituição que faz pesquisa contabilize a nossa população, diga para nós quantos somos, né? Enfim, a gente tem feito uma série de atuações e de coisas que a gente vem fazendo no decorrer desses anos todos para chegar a consensos que nós vamos compreender que vai ser de uma percepção melhor para que a população trans possa se sentir acolhida dentro desses espaços. E sempre que a gente pode, a gente fazia isso muito no Conselho Nacional LGBT, quando tinha uma representação do Conselho Federal de Serviço Social, a Mirla foi essa representação. Antes da Mirla, tinha outras pessoas outras pessoas que estavam lá conosco. E esse processo de aprendizado dentro dos conselhos, na construção da política, foi um fator muito importante e que originou muitas ações que a gente vê ainda hoje acontecendo. Então, essas meninas que estão hoje, meninas e meninos que estão acessando o serviço social para se tornarem profissionais, é muito fruto dessas lutas que vêm de antes e muito também, talvez não, com toda certeza, tendo como ídolos profissionais de serviço social que foram atendidos e que, nesse momento, se sentiram afetados para estar desenvolvendo esse trabalho que é tão importante. Se esse trabalho é importante feito por uma pessoa cis, obviamente que, quando é uma pessoa trans, ela não vai trabalhar melhor, mas ela tem uma sensibilidade também que as pessoas cis têm, mas ela tem uma vivência, e a vivência ela conta muito nesse processo. Uma mulher negra acolhendo uma mulher negra, ela tem uma compreensão dessas vivências. Eu não estou pregando aqui que seja feito só isso, mas eu acho que ela demonstrou aqui, as escritoras negras, quando elas publicam as suas pesquisas, as suas teses, a Dede Fatuma, por exemplo, do livro que ela mostrou, ela foi assistente social de um serviço que eu estava trabalhando lá em Salvador. E ela entrou por um edital de seleção, a gente não conhecia a Dede, e ela sai do serviço completamente com a equipe toda envolvida com a atuação dela. Então, eu estou dizendo que essas pessoas também elas têm uma possibilidade de afetar outras pessoas, como ela ou não, quando estão desempenhando papel. E por isso a ANTRA sempre está e sempre defendeu a ideia de se aproximar desses conselhos de classe, do de psicologia, do de serviço social, especialmente porque a gente compreende que a nossa atuação enquanto movimento social, ela só é fortalecida quando tem esses movimentos, que não são movimentos sociais, mas que têm movimentos importantíssimos que vão ajudar na nossa luta.
nós vivemos um momento muito cruel da nossa história, como foi dito aqui, muito bem dito. Mas nós, pessoas trans, vivemos ainda um movimento mais cruel ainda, que é o radicalismo feminista que está aí, que nos atacam todo dia. Eu até ia fazer uma intervenção na mesa com ela para provocar um pouco desse debate, mas eu deixei para a minha vez, porque a gente tem sofrido sistematicamente ataques de radicais feministas, tirando o que é mais precioso da nossa vida, que é a nossa identidade de gênero. Vocês percebam que a violência maior para uma pessoa trans talvez não seja nem um tapa, não seja nem um tiro, não seja nem uma facada. Porque isso a gente já sabe que é violência cruel. Talvez uma crueldade tão grande que causa um adoecimento mental é você desestruturar psicologicamente uma pessoa que construiu toda a sua identidade feminina e você olhar para ela e dizer que é um homem. Apenas pelo seu desejo natural de violentar a pessoa. E essas mulheres que se dizem feministas, que estão por aí, tem muitas delas que estão nessa linha e a gente está aqui repudiando porque isso não é feminismo. Isso é antifeminismo. Isso é antifeminismo porque nós, pessoas trans, nós defendemos o feminismo que está aqui dito, o feminismo que está aqui nesse seminário, nós defendemos também. E nós não estamos reivindicando direito para tirar direitos conquistados. Os direitos conquistados que estão aí, que são pequenos, eles estão conquistados, a gente quer também participar dele, que é os nossos. Mas não para tirar o das mulheres, que está garantido, é para ampliar direitos. Os nossos direitos, eles não tiram, eles vão somar-se a outro. Quem pensa o contrário, está pensando de uma forma errada. Está olhando para o nosso genital como se fosse um desejo, talvez, até inconsciente, um desejo pelo genital. Porque só pode ser isso. É inadmissível que a gente viva numa sociedade em 2024 e mulheres que se destinam a pesquisar produzam tantas coisas absurdas sobre pessoas que elas sequer conhecem. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas mulheres elas não vêm para a arena debater. Os debates são online, os debates são em publicações. Não é aqui nessa seara, porque a gente tinha que debater aqui, para a gente ver prós e contras, antagonismo, protagonismo, para a gente começar, então, a conceber a nossa concepção de mundo. Porque eu tenho certeza que a minha concepção de mundo, a nossa concepção, é diferente dessas. Porque a gente tem que combater também um radicalismo que está aí contra os feminismos. Se vocês perceberem, a extrema-direita, e que bom que ela só pensa que as feministas são aquelas que têm cabelo azul e que têm as axilas peludas. Quando eles descobrirem que não são só essas, aí eles vão pirar de vez. Eles vão pirar de vez, porque essa é só uma parte delas. Nós temos uma outra parte muito maior, que depila suas axilas, que não tem cabelos azuis, que usam vermelho, brancos, preto, loiros. Aí eles vão pirar de vez. Que bom que eles acham que é só aquelas que estão de cabelo azul, que tem sovaco peludo. Mas, enfim, a gente está sob um ataque direto. E a gente perdeu o nosso tempo em atacar aliados nossos. É muita desproporcionalidade, é muita ignorância política. Por que essas pessoas estão brigando? Onde é que essas pessoas estão buscando essas suas concepções de mundo? Que feminismo é que eu desenvolvo a partir da minha concepção de que um genital determina o que eu sou? Vocês não sabem que genital eu tenho aqui. Vocês não sabem, nem vão saber, não tem interesse. Né? Não tem interesse porque isso é individual. Isso é íntimo, isso é meu e de quem vai ter relacionamentos sexuais comigo, afetivos e sexuais. É individual, não é coletivo. Então essa luta, quando ela passa para o coletivo, ela representa um conceito machista que essas mulheres que se dizem feministas estão replicando. E a mesma coisa entra no debate dos banheiros. O banheiro ele foi feito para quê? Para necessidades fisiológicas. Nós, pessoas trans, usamos o banheiro para isso. Mas está povoado na cabeça da sociedade brasileira que nós utilizamos o banheiro para prazeres sexuais. Qual de vocês aqui, eu queria que levantasse uma que dissesse: eu já vi a neca de uma travesti no banheiro. Neca é o pênis, viu, gente? É bajubá, neca. Quem de vocês aqui, frequentando banheiros públicos femininos, já viu a neca de uma travesti? As travestis não procuram sexo no banheiro. Se elas procurassem sexo no banheiro, elas são muito mais perigosas no banheiro masculino do que no feminino. Porque no máximo no banheiro feminino nós vamos discutir belezas,
batom, maquiagem, ensinar o bate para vocês. Bata, Mona, pá! É isso que a gente faz. A gente não é perigosa. A gente não é perigosa para as mulheres no banheiro, para as filhas das mulheres, para as crianças. Não, não se preocupem, porque isso é um discurso machista que está colocado na cabeça das mulheres e, novamente, as mulheres vão assimilando esses discursos e replicando sem conhecer. Se vocês perceberem, nos banheiros masculinos, quase todos eles, há um erotismo no ar. Há homens que ficam naqueles mictórios sociais olhando pênis, de pênis ereto, se masturbando. E eles, acredito que muito, talvez eles pensam sim, conscientemente, que no banheiro feminino tem essa mesma coisa. Os banheiros femininos são separados por cabines, gabinetes. E todas as necessidades são feitas dessa forma oculta. Não tem mictórios coletivos. Ninguém está lá trocando de roupa nu, mostrando genitais. Mas eles, novamente, nessa percepção que estão nos banheiros masculinos com esse erotismo, aí o falso moralismo deles diz assim, mas a minha mulher, a minha filha, a minha namorada não pode entrar para ver homem no banheiro. Não, camarada, cara pálida, ela não vai ver homem no banheiro. Ela vai ver uma pessoa de gênero feminino entrando naquele banheiro e ela vai sair de lá virgem como ela entrou. Virgem como ela entrou, porque nós não procuramos sexo nos banheiros femininos. Não é isso. Então, isso tem o debate que está contido, né, no Brasil, na sociedade brasileira, evidenciado por esse machismo, fortalecido por esses radicalismos feministas que estão aí, que nos vê como peças de sexo todo o tempo. Nós somos pessoas como qualquer outra, eu disse isso no início. Nós fazemos sexo como todo mundo faz, permitido com alguém ocasionalmente, quando a gente está em algum lugar, com uma cantada que a gente leva na rua, quem gosta de levar cantada na rua, adora, e vai, faz. Mas é somente nesse momento. Nós não vamos estar no balcão da farmácia vendendo medicamento, pegando na neca dos clientes. Tampouco vamos estar nos consultórios, sendo recepcionista, assediando as pessoas que vão buscar atendimento. Isso é preciso desconstruir, e esse papel também, infelizmente ou felizmente, vai fazer parte do rol de possibilidades que vocês têm para fazer essas discussões nos ambientes de trabalho. Vê meu tempo, tá, querido? E, então, eu estou querendo dizer para vocês, nesse exato momento, é que nós estamos, novamente, sob um ataque de extremistas antidemocráticos, que estão aí a todo custo e a todo momento experimentando pancadas novas para ver até onde a gente vai. O cara que passou a boiada lá no Ministério do Meio Ambiente, agora mesmo estava elogiando esse golpe, pré-golpe, que foi constituído na Bolívia, né? Então, eles estão experimentando. A Damares levantou uma onda de pessoas contra uma menina de 10 anos que foi fazer aborto. Eles estão experimentando. Essa pauta que voltou agora, que foi bem dita aqui na mesa anterior, ela está em evidência mais do que nunca, que eles estão experimentando a todo tempo. Recuou um pouco de criminalizar as mulheres, mas agora querem criminalizar os médicos. E o CFM, na conjuntura que ele está, provavelmente aceitaria até essa condição. Não esperamos muito do CFM não, porque lá aquela conjuntura está bem danosa também. Então, companheiras, companheiros, a conjuntura política atual, ela não está tranquila para a gente, não. Portanto, espaços como esse é espaço de diálogo, de debate, de reflexão, mas é um espaço também de unificar e uniformizar as nossas lutas, porque a gente vai precisar bastante. Vai precisar agora na eleição municipal e vai precisar muito mais na eleição estadual e federal. E eu estou chamando vocês a essa reflexão, e não pense que eu estou falando só aqui, não. Eu falo em todos os momentos. Daqui, hoje à noite, eu vou para o Rio de Janeiro fazer um outro debate lá, volto para Salvador domingo, estava anteontem em Fortaleza. É chamando as pessoas para essa reflexão crítica, de não é vocês estarem... e eu aqui não advogo que vocês elejam pessoas LGBT, não, tá? Eu até acho importante. Eu até acho importante ser um LGBT com qualificação para estar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Mas se a gente vai eleger pessoas, e aqui de São Paulo, do naipe de Tami Miranda, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, já deu. Essa cota já venceu.
Pelo amor de Deus, São Paulo, acorda. Inspira nós aqui, Ocupação 9 de Julho, que a gente tenha clareza das nossas escolhas, que a gente passe para dentro da política para a gente renovar aquela bancada da naftalina que está no Congresso Nacional. Porque senão, camarada, se a gente não renovar aquilo lá, a gente não vai ter Lula que vai dar certo, não. Perceba como é que o governo está emparedado lá com esse Congresso Nacional que está. Se a gente não faz aqui a nossa atuação na nossa base, colocando os nossos, as nossas, dentro desse processo eleitoral para nos representar, a gente vai reclamar depois quando lá no Congresso Nacional. E Érica Hilton e Duda Salabert não faz sozinha lá, não. Elas estão fazendo um trabalho hercúleo naquele processo lá. Mas são só duas. A gente precisa ampliar. Não elas. Precisa ampliar vozes como a de Érica, como a de Duda, nas casas municipais, estaduais e federal. E eu espero que a gente consiga fazer isso num curto período de tempo, porque já está muito atrasado, tá? Muito obrigada, tenhamos um bom dia, encerrou meu tempo. Maravilhosa, como sempre. Muito obrigada, doutora. Suas contribuições são muito importantes para a gente. Vou passar a palavra para a Fabiane, e aí depois a gente abre as perguntas, pode ser? Tudo bem? Oi, pessoas. Obrigado. Bom dia. É fácil falar depois de Keila, é tranquilo. Dá uma sensação muito boa, né? Eu fico muito feliz da gente estar reunido nesse espaço de uma forma tão diversa, da gente estar se apresentando aqui enquanto sujeitos, e enquanto coletivos, porque não tem como a gente existir individualmente sem ser coletivamente, e não tem como a gente ser um coletivo se a gente não olhar e respeitar cada sujeito. Esse processo físico, entrópico de ir e vir, de construir, de expandir e de avançar é necessário. E a gente precisar sentar, conversar e se organizar é fundamental, porque a gente percebe que o conservadorismo cresce no processo ditatorial de ser e fazer. Eu estou verticalizando e dizendo como ser e fazer. E nós já somos contra isso, porque nós percebemos que a existência só funciona quando nós respeitarmos por essência cada uma das nossas diferenças e garantirmos que todas elas cheguem nesse espaço, cheguem nesse lugar. E é isso que nós somos. Nós não somos uma minoria, nós somos só uma minoria de direitos. Nós somos sim a maioria, porque a diversidade é inevitável e ela é incontrolável. Nós só precisamos nos unir e avançar por cima deles. Eles não têm condições de vencer. A gente só precisa se organizar e ir para frente. E eu fico feliz de ver que a diversidade ocupa todos os espaços, inclusive os espaços acadêmicos que nos trazem aqui, no serviço social. E isso também vem dos aliados que existiram antes de nós, que estiveram nesse espaço da academia e tornaram ele mais acessível para a nossa população, porque a gente sabe que o espaço educacional é brutalizador. E que são pessoas, que são vozes, que são sujeitos que se levantam, garantindo a nossa coletividade, que mudam essa realidade conosco. Então, se hoje nós estamos ocupando os espaços universitários, essa nossa luta é, sim, coletiva, das individualidades, da singularidade de todos nós. Por isso que a Keila diz é tão importante. O marco identitário é importante para mim, na construção da minha identidade. Eu não quero ser chamado de homens trans, do mesmo jeito que eu não quero ser chamado de daltônico. Eu não quero que alguém olhe para mim e diga, o daltônico ali, ó. Não sou eu, mas também sou eu. Mas não é seu direito me chamar. Eu tenho um jeito de você me chamar, como todo mundo aqui tem. Chama nome. O meu nome, o nome que eu te digo que eu tenho. E todo mundo aqui tem um nome, e sabe a importância, a carga e o peso que a identidade desse nome tem. A pluralidade da identidade, a diversidade da identidade de cada um. O Instituto Brasileiro de Transmasculinidades vem nessa construção. A pauta identitária do nome de você é o seu nome. A pauta identitária da sua luta é a sua luta. A garantia dos direitos da dignidade é de todas as pessoas que existem nesse país. E aí é conosco. Aí essa bola se levanta com a gente. Em todos os espaços. O espaço de ser e de pertencer, e para quem estudou numa universidade, sendo da diferença, sabe que o espaço de ser e pertencer é árido e é conquistado na paulada, na briga e na luta. Mas aqui,
não é nem um passo para trás. Porque a gente, enquanto sujeito, vive na coletividade. E quando eu estou no espaço acadêmico, e eu sei, porque eu sei como o espaço acadêmico é árido. Quando eu fiz psicologia, foi na década de 90, e eu era tratado como uma patologia, e fui tratado do início ao fim. Eu era uma doença psiquiátrica. Eu estava no DSM. Eu estava no DSM-4 e eu tinha professores que faziam questão de me lembrar isso o tempo todo. Inclusive, eu não podia escrever sobre o que eu queria escrever na faculdade, que era sobre relações homoafetivas, porque isso só poderia ser feito por pessoas cis heteronormativas, de acordo com os professores da instituição. Aceita que dói menos. Naquela época, no curso, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. A gente tinha 348 estudantes. Faz parte de ser do Centro Acadêmico, você saber todo mundo que está lá, né? Desses 348 estudantes, a gente tinha 93 pessoas LGBTQIA+. Dessas, eu tinha 4 que se sentiam confortáveis para assumirem a sua identidade de diversidade naquele espaço. 4. Por quê? Porque nós somos uma patologia. Quando te tratam dessa forma, você se comporta como se precisasse estar nesse lugar. Porque você está sozinho e se sente sozinho. O processo da coletividade, quando eu olho e vejo, caraca, no serviço social tem gente trans e travesti, olha, na política tem gente trans e travesti, olha, naquele guichê. Quando eu me vejo no outro e vejo o outro que existe em mim e vejo o nós, isso muda tudo. Quando nós estamos aqui, e quando nós que trabalhamos na área da garantia, do direito e da dignidade dos sujeitos, nos olhamos e nos encontramos na nossa diferença dentro da igualdade, isso muda tudo. A primeira vez que eu vi o João Nery, a minha vida fez... Eu venho de antes da internet, gente. Eu não tinha como encontrar outras pessoas iguais a mim, a não ser no meu imaginário. E todo mundo me dizia que não, eu não era igual a Rogéria, porque eu era homem, isso era outra coisa, isso não existia. Travesti era mulher. Quando eu vi o João Nery, a minha vida mudou por completo. Sabe quando você deixa de ser a negativa de si e começa, tipo, eu não era ninguém, e tipo, eu era parecido com ele, então eu já sei quem eu sou. É um ponto de partida. Eu não sou o João Nery, eu sou o Fabiano. Mas o ponto de partida de estar com os outros na nossa individualidade muda tudo. Vocês estarem aqui muda tudo. E nós precisamos avançar nos nossos conselhos profissionais para que essa realidade mude. Porque se não é o nosso ativismo coletivo dentro do nosso espaço, da academia, para a gente mudar as formações das graduações, para garantir o atravessamento da diversidade como pauta na formação acadêmica, eu não vou ter um espaço que garanta a discussão disso para todo lugar. Porque o que acontece? Eu chego na faculdade de psicologia e digo, a gente precisa falar sobre diversidade. Não, mas isso não tem a ver com formação científica. Tem sim. Porque dignidade humana tem a ver com tudo, inclusive com formação científica. A gente fez no Conselho Regional de Contabilidade, no Conselho Federal de Contabilidade, no ano passado, uma série de palestras para que o Conselho levasse para o Ministério da Educação uma proposta de mudança da grade curricular para a inclusão da matriz de diversidade, de identidade e gênero dentro da formação de contador. Contador, gente. E eu tive que ouvir muita coisa, que eu espero que vocês não precisem. Se de contador a gente conseguiu, vamos trabalhar junto para a gente conseguir mudar a matriz da formação acadêmica de todo mundo. Porque a diversidade não é um imaginário. A diversidade é uma realidade. O conservadorismo é um imaginário violento de verticalização de gentes. Isso é um imaginário. Por isso que ele se pauta cada hora num imaginário diferente. Foi meu Deus que falou, foi o fulano que quis, porque a natureza sempre fez assim, porque isso. Cada hora ele puxa uma história diferente. A diversidade não. A diversidade não é um imaginário. Nós somos uma realidade, nós somos um fato. E aí, quando a gente vai falar sobre como a violência e o conservadorismo verticaliza e impõe e atravessa as coisas e tenta eliminar a nossa existência, eu chego nesses fulanos que se chamam de radicais, que são conservadores antifeministas que se apresentam no movimento feminista, que são conservadores
existências que se movimentam chamando de pauta de costumes. E eu tenho muito medo quando eles tentam naturalizar o estupro como uma pauta de costumes. Porque eu tenho medo do costume que eles têm. Porque isso me dá medo. Isso não é um costume. Eu tenho medo quando se fala da violência de banheiro como uma coisa feita pelas minorias, se a gente cria diferença de gênero de banheiro porque a gente tem medo de apanhar da violência do machismo. E aí eu vou lhe dizer, senhores, um homem cis violento não precisa se vestir de mulher para entrar no banheiro, puxar uma mulher pelos cabelos para fora, porque isso já aconteceu várias e várias vezes e todo mundo sabe. Eu preciso parar de dizer que resolver a violência é esconder as vítimas cada vez mais e começar a enfrentar, inclusive a violência de banheiro, pelo que ela é. Eu preciso proibir violadores dos direitos humanos de frequentar o banheiro público. E isso não tem nada a ver com ser trans ou travesti, porque eu sou um homem trans. Eu entro no banheiro masculino e, gente, eu tenho pavor. Pavor. Porque o que a Kélia disse é realidade. Eu tenho gente ali só olhando. E as pessoas me medem da cabeça aos pés e me medem pouco. Porque eu me pareço muito com gente cis. Então eles me medem muito pouco. Mas tem uma galera da minha população transmasculina que não se parece com gente cis. E essas pessoas têm medo de ir ao banheiro. O índice de infecção urinária na população transmasculina, na população trans travesti, é gigantesco, porque a gente tem medo de ir ao banheiro. Vocês não estão entendendo. A perversão do discurso conservador de dizer que o problema é que as mulheres cis têm medo de ir ao banheiro. Todo mundo tem medo de ir ao banheiro, porque a gente tem medo da violência que existe. E essa violência é perpetrada pelo machismo, pela misoginia e pelo racismo, e sim pela transfobia. Isso não tem nada a ver com gente trans e travesti. Isso tem a ver com o machismo cisnormativo, e está na hora da gente empurrar de volta para eles. E isso a gente, enquanto diversidade coletiva e individual, consegue. O problema do banheiro é combater a violência misógina, machista, racista e classista que existe. Eu preciso proibir pessoas violentas de frequentarem o banheiro, e não só. De frequentarem a escola, e não só. A gente precisa empurrar, isso que a Keila disse é muito verdade, eles estão testando. Eles estão testando o que eles podem dizer e a responsabilidade que eles vão receber pelo que eles falam. Eles estão testando. Mas o preconceito é crime. E a gente não está empurrando de volta para eles como deveria. Quando eles gritam um absurdo, a gente tenta explicar. Ao invés de primeiro a gente fazer um boletim de ocorrência e depois começar a empurrar a brutalidade e a violência de volta para eles, porque é deles. Eles estão testando, e cada teste que passa, eles avançam. Nós precisamos nos unir, enquanto coletivos, enquanto sujeitos individuais, nas nossas diversidades, para trabalhar em conjunto, para garantir que a dignidade de todo mundo aqui seja respeitada. Porque não se iludam. Hoje é a população trans e travesti. Hoje vão bater na porta e levar o vizinho e eu não vou fazer nada. E vocês conhecem o resto dessa música. Então, a gente tem que evitar que todo mundo, a gente tem que evitar que a população em situação de rua, a gente tem que evitar que a população campesina, que a população indígena, que a população de pessoas com deficiência, que a população de gente negra seja levada, que a população LGBTQI seja levada. A gente precisa evitar que todo mundo aqui seja levado, porque não vai sobrar ninguém. Não é feito para garantir o direito de ninguém, é feito para garantir privilégio de algumas poucas pessoas. E se a gente trabalha com serviço social, com garantia de dignidade e direito das pessoas, é contra o privilégio que a gente trabalha. E eu fico muito feliz de vocês estarem nesse espaço para a gente falar contra o privilégio de quem trabalha, porque vocês estão ocupando um lugar muito fundamental. Para nós, da população transmasculina, da população trans travesti, que ocupa, que tenta acessar os serviços públicos, eu chegar nesse lugar, e a primeira coisa que eu ouvi de uma pessoa é: não, eu quero saber o seu nome de verdade. E não isso que você falou, eu não volto mais. Eu não volto mais. Qual é o meu nome de verdade? O meu nome de verdade é esse que eu acabei de lhe dizer. Esse é o meu nome de verdade. Você pode me perguntar qual é o nome que está no meu documento. Porque de verdade sou eu. O documento não diz a verdade. Porque eu posso escrever num pedaço de papel que eu tenho 100 milhões de reais. Mas a realidade da minha vida sou eu.
Não existe verdade maior do que a de cada um de vocês. E é a nossa verdade individual que muda a realidade junto. Então, eu preciso muito do movimento de vocês. Eu preciso do serviço social, eu preciso da assistência social, eu preciso da psicologia, eu preciso da enfermagem. Eu preciso da galera que trabalha em prol de mudar a realidade, porque vocês sabem como ela é hostil. E ela não é hostil só para nós, ela é hostil para todo mundo. Mas para nós, que não temos o direito de ir ao banheiro com dignidade, eu não consigo atendimento ginecológico para os meus meninos. Eu não consigo. Porque quando eu consigo acessar um SUS que respeita o gênero, eu tenho um profissional que diz assim, eu não entendo esse tipo de coisa. Coisa. Eu sou uma pessoa. Coisa. É o exame do Papa Nicolau. Aquilo é uma coisa. Eu sou gente. Se vocês não me ajudarem a mudar essa realidade do serviço público e do atendimento público, para que eles entendam que a dignidade está, inclusive, na maneira como se fala das pessoas, eu vou mudar a realidade de quem? Porque cada uma das pessoas que está aqui, em algum momento, já escutou, inclusive sobre qualquer competência que você tenha, que eu não imaginava que você fosse ser tão competente, mesmo sendo mulher, negra, periférica, gay, lésbica, travesti. Vocês sabem do que eu estou falando. E vocês sabem porque vocês vivem essa diferença, essa diversidade junto. Então me ajudem, porque esse discurso precisa acabar. E nós precisamos sim empurrar esse discurso para frente de tudo quanto é jeito, mudando a realidade política da nação. Porque não é uma garantia de governo, é uma garantia de Estado. Eu preciso de políticas públicas de verdade. Nenhum direito que existe nesse país é garantido de fato para a população trans e travesti. Foi tudo conquistado por decreto. Por um decreto do Ministério da Saúde, por um decreto do Ministério da Educação, por um decreto do presidente, por um provimento do CNJ. Eu preciso de 2 minutos de distração que passa uma votação do PL do estupro. Tuf! Nós precisamos estar juntos para mudar essa realidade. E eu conto com vocês, porque nós estamos aqui, vocês podem contar conosco. O IBRAT está aqui, o movimento social está aqui o tempo todo, dialogando com todo mundo e construindo essas novas realidades. Obrigado, pessoas. É isso. Bom, maravilhoso, né, gente? E aí, Fabian falando... E me emociona muito, porque quando a gente traz essa questão, né, as pessoas pensam, é só um banheiro. Não é só um banheiro, é a nossa dignidade humana que está em jogo. Né? E é como ele trouxe, se no caso dele ele tem uma passabilidade e ainda assim tem medo de usar o banheiro, vocês imaginem eu. Né? Como que eu faço? Porque se eu entro num banheiro feminino, as pessoas me olham. Se eu entro no masculino, as pessoas me olham. Então, como que eu faço para transitar nesses espaços? É sempre um desconforto, é sempre um medo da violência, é sempre um pesar. Né? Então, é importante que, quando vocês receberem pessoas que tragam essas demandas para vocês, que vocês estejam atentos, que diz muito mais do que usar um banheiro. É muito além disso. A gente vai abrir agora para 2 perguntas, tá? Porque o nosso tempo está apertado. Então, levantem a mão e venham até aqui, por favor, quem quiser fazer as perguntas. Um de cada vez. Alguma consideração também, se alguém quiser complementar? Eu me emocionei muito. Muito obrigada por compartilhar conhecimento, experiência. Eu queria fazer uma pergunta para o Fabian. Existe um discurso que se dá muita visibilidade para mulheres trans e travestis, identidades femininas, e o movimento de homens trans, pessoas transmasculinas, vem fazendo um movimento forte, e vocês organizaram a primeira marcha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então,
Eu não acho que é uma coisa de que a gente dá muita visibilidade. Não, visibilidade é um trabalho, tá? As travestis não chegaram aqui porque foram dando espaço para elas, não, tá bom? O movimento trans e travesti veio ralando um dobrado, a valer, batendo panela, batendo porta. Ninguém deu nada, não. A gente teve gente aliada, que trabalhou, que correu do lado das manas, mas o trabalho é das manas. O movimento organizado transmasculino tem avançado nesse sentido também, tem feito esses corres também e seguindo vários caminhos da historicidade do movimento trans e travesti, buscando e conquistando espaços. E a marcha transmasculina, a primeira marcha transmasculina do país, da América Latina, nós estamos levantando, mas acho que realmente foi a primeira do planeta, aconteceu aqui em São Paulo e foi organizada pelo IBRAT São Paulo, um evento delicioso e absolutamente orgânico. Tá? Eles fizeram chamamentos, as pessoas transmasculinas vieram, participaram de reuniões, decidiram todo o processo, a gente contou com vários não apoios, e a gente botou o negócio na rua, o pessoal do Quiem Ferreiro, que é o coordenador do IBRAT São Paulo, botou o negócio na rua, sem a menor vergonha, levantou um carrinho desse tamanho, né, um caminhãozinho desse tamanho, do tamanho do food truck, tocando, outro caminhãozinho do tamanho do food truck, tocando, um bando de gente transmasculina organizando, e o melhor ainda, não foi só gente transmasculina que veio, tá? Veio um monte de gente travesti, veio um monte de gente não binária, veio um monte de gente aliada, comprometida com a pauta. E outra, eu vi essas 10 mil pessoas, eu acho que foi a primeira vez que eu vi tanta gente do movimento negro andando na rua por um movimento trans e travesti aqui em São Paulo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo de ver. Tá? E essa organização vem nesse movimento, do tipo, então vamos trazer as nossas demandas, vamos ocupar o nosso espaço e vamos vir dizendo, a gente também tem coisa para falar. O movimento transmasculino também tem coisas para falar. Dentro do movimento trans e travesti, nós temos coisas para falar, sim. Nós temos questões relacionadas à nossa dignidade, questões relacionadas à nossa integridade física, social, educacional e cultural, que são diferentes da produção de cultura do restante do movimento trans. Assim como o movimento não binário, assim como o movimento intersexo. Todos nós temos esse espaço e vimos construindo esse espaço. O movimento travesti, ele não tem mais visibilidade, ele tem mais trampo. Mais tempo de trampo visível. Mas nós estamos aqui o tempo todo e agora nós estamos nos organizando para nos levantar ainda mais e dizer, olha, nós também queremos falar sobre essa questão. Olha, eu também quero falar sobre a questão da dignidade menstrual, porque eu tenho direito. Só que se eu tenho o pronome retificado, eu não tenho mais direito, tá? Se eu retifiquei o gênero, eu não consigo acessar. Então nós precisamos falar sobre isso, vem cá. Por quê? Porque não faz parte da realidade concreta do movimento travesti, mas faz parte da nossa realidade concreta. Então, nós estamos, sim, nos levantando, nós estamos, sim, dialogando. Eu quero falar sobre saúde e dignidade menstrual reprodutiva, quero falar sobre sistema penitenciário, quero falar sobre o uso do banheiro, quero muito falar sobre o uso do banheiro. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que eu não consigo, eu não quero usar mais banheiro nenhum, entendeu? Eu quero uma farta distribuição de sonda para a população transmasculina, porque a segurança no banheiro não é garantida. Sim. Só que quem que eu tenho que tirar do banheiro? Nós? Não, né? Quem tem que sair é quem é violento. Quem tem que sair é esse cara que fica ali no mictório. Quem tem que sair é o cara que olha para mim, quando eu estou com o meu sobrinho, que é um menino cis de 8 anos, e diz, o que você vai fazer no banheiro? Deu xixi? Lavar a mão? E você? Porque não gosto da pergunta. Eu preciso também da garantia do meu direito de parir. E aí? Retifiquei meu pronome. O STF, felizmente, fez agora há pouco essa decisão de que sim, o Ministério da Saúde tem que tirar o flag de gênero que ele tem em todo o seu sistema de saúde, porque faz zero sentido. Mas, por enquanto, o Leonardo Tenório, que é uma ancestralidade do movimento transmasculino nesse Brasil, que fundou, inclusive, o IBRAT em 2013, lá em Pernambuco, precisou fazer toda a sua gestação contando com a vontade política do pessoal do sistema de saúde local para mudar o gênero dele, para poder acessar os dispositivos de gênero, para poder acessar o cuidado na maternidade, o cuidado do parto e do pós-parto. Isso é digno? E se eu chegar num estado em que não tenha gente com essa vontade política, eu vou fazer como? Por exemplo, eu sou do Paraná. É o Ratinho Júnior. Ô, Fabiano. Eu Oi. queria rapidinho nessa questão aí que você está trazendo, que é bem importante aqui. Lá em Salvador, teve um casal também, uma travesti e um homem trans. Sim. Eles tiveram um filho e tiveram que fazer uma saga
durante todo o percurso da gestação do Theo até o nascimento do filho deles, do Dionísio. O que foi o último calvário deles? Na nota que o hospital ia dar para registrar o Dionísio, ia sair o nome de Theo como mãe e de Iuna como pai. Vocês podem perceber que violência é essa? Porque para lá as pessoas entender que quem deu à luz não foi uma mulher, foi um homem. Não foi um homem, foi uma mulher. O Theo não é um homem. A Iuna não é... O Theo não é uma mulher, a Iuna não é um homem. Só conseguiram quando a Defensoria Pública do Estado fez uma reunião com o corpo do hospital para dizer para aquele como é que essa nota vai chegar no cartório com uma mulher sendo pai e um homem sendo mãe. Vocês não têm noção disso? O que vai mudar para o cartório? Essa mentalidade. Vocês aqui não são médicos, não cuidam da cabeça das pessoas também, não. Então, vocês percebem isso assim, foi o calvário durante todo o processo do pré-natal até chegar no momento do nascimento. Ia causar um constrangimento tanto para os pais, para o Theo e para a Iuna, eu estou dizendo os nomes porque é público, como para o Dionísio. Quando o Dionísio tivesse o entendimento, ele ia ver lá Iuna pai e Theo mãe. Pelo amor de Deus, mas hoje ele está bem, com 5 anos, vivendo com o pai e a mãe, e tá, mas foi uma saga, viu? Então é preciso ter muita atenção também nesse processo, e eu lembrei aqui de falar. Obrigada. Mais uma pergunta, gente? Mais alguém quer uma consideração? Ali. Já são 22, mas ainda é bom dia. Agradecer pela mesa, agradecer pelas contribuições que vocês trouxeram e esse processo reflexivo que acho que foi dado um start aqui hoje, na verdade, uma continuidade de coisas que nós, uma parte do serviço social, já vem discutindo, já vem destacando. Que bom que está sendo gravado, porque depois é objeto de estudo, da gente sentar, assistir novamente. E eu queria perguntar para a Keila, você foi trazendo várias contribuições e considerações, e acho que você fez um destaque desse processo histórico que a gente vem vivenciando no país nos últimos anos, política partidariamente falando, acho que desde o golpe, depois da eleição do inominável, e a gente chega agora nas eleições municipais com um grande desafio. Você de Salvador, nós que estamos aqui em São Paulo, com um avanço, acho que não um avanço porque sempre esteve presente, né, mas uma extrema-direita cada vez mais fortalecida e sentindo-se permitida, autorizada a destilar todo o seu ódio, sua violência. Eu queria que você tecesse mais considerações sobre especificamente esse momento das eleições e da nossa responsabilidade, não só como assistentes sociais, não só como militantes, mas dessa eleição, tanto no sentido das representações que a gente tem no parlamento, mas também como... Eu não quero colocar só no campo da cidadania, porque acho que a gente pode fazer uma discussão sobre isso, mas dessa eleição e da relevância dessas eleições nos últimos anos, de pessoas com os nossos corpos, com as nossas caras sendo eleitas, e quando estão lá, como que permanece, de que maneira permanece dentro desses ambientes tão violentos também. Muito obrigada de novo por todos vocês. Obrigada. Patrícia, obrigada. Obrigada, Patrícia. De fato, a gente precisa utilizar todos os momentos, a partir de agora, ou desde antes, para reagir um pouco a esse processo político que a gente vive. Porque, como eu disse antes, eles estão experimentando. Vocês viram, então, o que o vereador daqui fez. Multar as pessoas que vão dar comida para quem está morando na rua. Existe coisa mais absurda do que essa? Mas vocês podem perceber que São Paulo é característico, né? Vocês terão uma deputada aqui, a deputada chegou, acho que ela vai falar, ela tem propriedade para falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu acho que nesses experimentos que eles estão fazendo, eles vão a cada momento colocando uma sementinha dentro dessa insanidade que é esse absurdo, né? Porque, de fato, quando um cara apresenta uma proposição como essa, ele quer duas coisas. Primeiro, ele quer ganhar, claro, não resta a menor dúvida, senão ele não apresentaria. E depois ele quer ganhar notoriedade na nossa reação indignada.
E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque quem não conhece o cara aqui, vai conhecer imediatamente, porque está aí povoado na internet. Então, eles aprenderam, de fato, como trabalhar com essa questão virtual. A mesma coisa acontece com o vereadorzinho lá do interior do Rio Grande do Sul, que você nunca ouviu falar. Hoje vai aparecer muito mais tarde. O vereador lá na Câmara Municipal, que a gente não sabe nem o nome, nem conhece a cidade, a gente sequer sabe, mas ele vai no púlpito da Assembleia Legislativa, hoje da Câmara Municipal, e vai falar contra a LGBT. E ainda vamos cortar, vamos fazer um corte naquele discurso dele, e vamos sair nos WhatsApp da vida replicando. Essa é a tarefa que a gente não deveria fazer. Essa é a primeira coisa que a gente não deveria fazer. Era nem olhar, era nem abrir aquele vídeo. E eu tenho dito sempre, gente, denuncia. É crime. Pelo Supremo Tribunal Federal, cometer LGBTfobia é crime. Então, utiliza a instância local e processa o cara. Lá na raiz do problema. Não traz para o centro de cidade. Não o centro político. Coloca o cara lá no lugar dele para responder processo. No dia que o inominável subiu no Parlamento Federal e disse em alto e bom som, não, ele não disse no Parlamento, mas ele disse dentro do Parlamento, não foi no parlatório, ele falou que não estuprava a deputada Maria do Rosário porque ela era feia. Se ele tivesse recebido o processo de todas as mulheres no Brasil, ele não faria novamente. Porque ele falou ali nacionalmente, ele não falou individualmente, ele fez uma fala dentro de um Congresso Nacional. E só a deputada reagiu, e que bom que ela ganhou essa questão. Mas se nós precisamos fazer assim, o cara é deputado federal, ele fez uma fala, ele está atacando todas as mulheres ou todas as pessoas daquele discurso odioso. Então vamos procurar uma instância judicial para processar esses caras. Então essa prática a gente tem que ter de reação nessa forma e não de compartilhar. Deixa o cara falar, deixa a vereadora, que eu não sei nem quem é das quantas, que está lá evangélica, que é aquela que fica na casa, obedecendo o marido, o pastor, que o pastor vai depois para o motel, com o amante, que também é uma ovelha da igreja desgarrada, que pega lá, que depois a gente vê nos WhatsApp. Deixa ela lá na individualidade dela, no ostracismo dela. Não traz para cá, porque eu vou dar visibilidade, e essa visibilidade a gente alimentou o bolsonarismo. Há 10 anos atrás, Bolsonaro não era ninguém no Congresso Nacional. Ele era um deputado do baixo clero. Ele ficava atuando nos bastidores, ele nunca foi no parlamento fazer nenhum discurso, porque nem oratória tem. A gente tem visto as verborragias dele, como é que ele fala. Então não tinha e não tem. Mas a gente foi alimentando o processo. Eu queria dar na cara dele uma vez, no Congresso Nacional, ainda bem que eu não dei. O Jean Willis cuspiu depois, que foi muito bem dada aquela cusparada. Mas porque ele ficava instigando as pessoas para encerrar. Em uma certa sessão, a senadora Séries, do Mato Grosso, estava numa sessão votando algum requerimento de alguma coisa que era importante para nós. E aí ela estava lá e ela não colocou em votação porque tinha vencido, a matéria já estava aprovada. Ele pegou e levanta e olha para a gente, o pai de vocês vai ficar orgulhoso disso? Eu falei, o meu vai, gritando já assim em pé para confrontá-lo. Porque ele era esse deputado que instigava as pessoas, que ficava nos bastidores. E aí a gente acabou, a gente não, mas elegeram esse cara presidente do Brasil, e ele conseguiu aí tirar do esgoto todas essas pessoas que estão aí à vista e que criaram vontade e que agora fazem isso com bastante orgulho. Com bastante orgulho, uma deputada mulher, de extrema-direita, mas está comemorando, dando graças a Deus por ter tido um golpe na Bolívia, ou quase um golpe, é de um extremo que ela nem faz a dimensão exata do ser que ela é, do lugar que ela ocupa, da subserviência dessa mulher para o patriarcado. Olha o Partido da Mulher Brasileira. Quem é presidente do Partido da Mulher Brasileira? Por aí a gente tira, então, a dimensão que a gente está na política. Portanto, eu acho que a nossa função de reação política não é só elegendo. E também acho que, para finalizar, de fato, finalizando, eu acho que a Carolina pode falar melhor disso, mas eu acho que é preciso ter uma mente extremamente equilibrada para estar nesse processo. Eu disse que eu não dou para assistente social, para ser, mas eu também não daria para ir para o parlamento, não, porque eu quebraria o decoro no primeiro discurso que eu fosse fazer, viu? Mas eu agarrava um pelo pescoço, dava-lhe uma cabeçada, como eu aprendi na esquina, ia sair de lá presa, mas eu não ia tolerar.
Porque às vezes precisa fazer isso, a gente precisa trazer a pedagogia da esquina para esses espaços, porque senão as pessoas não compreendem, né? A Érica faz isso de vez em quando, lá no Congresso Nacional. A Carol dá umas patadas também lá na Assembleia Legislativa. É preciso ter esse... Porque se a gente disser, agora eu vou ser a travesti, vocês não querem? Então eu vou assumir a travesti dentro de mim que está aqui. Porque ela está. Ela nunca está ausente. Ela só está um pouco moldadinha por conta do tal decoro. Mas tem hora que eu peço, eu vou perder o decoro e eu vou dar de couro nessas pessoas. Porque aí elas aprendem, tá, gente? Obrigada! Um beijo. É isso, gente. Essa mesa está brilhantemente encerrada e nós agradecemos a participação de todos. Antes da gente pedir para os convidados e as convidadas desfazerem a mesa, eu queria deixar aqui registrado o meu imenso carinho por vocês. Me emocionou muito. A Keila uma vez falou para mim, eu estava numa atividade, ainda começando nessa área, e eu destaquei sobre a expectativa de vida de uma pessoa trans que é 35 anos, e a Keila muito gentilmente falou para mim, Rafa, foca em outras coisas, porque se você falar para as meninas que a expectativa de vida é 35 anos, você desmobiliza elas. Você não faz acreditar que a gente tem uma vida toda pela frente. Então, para mim, é uma honra ter vocês aqui, aprender com vocês, e eu só estou aqui porque pessoas como vocês abriram um caminho para a gente estar aqui. Muito obrigada. Também quero agradecer muito, acho que é um lugar de muita emoção, porque, assim, como o movimento social é só a gente abrir para a gente aprender, né? Eu sou de uma época que eu aprendi muito. As travestis assim, os homens trans assim. E hoje, olha o aprendizado do movimento social, né? Escutem as pessoas, né? Elas vão te dizer quem elas são. Não é a gente que vai tentar, por uma caixinha, adequar as pessoas novamente, né? A gente tentou, não foi por essa via. Vamos tentar de outra forma, né? Então, assim, é muito aprendizado. A gente não tem nem como agradecer. Estou toda arrepiada. E quero recuperar aqui uma frase, né, que a gente recuperou de uma postagem oficial da ANTRA, né, que é da feminista Rita Segato. Excluir mulheres trans do feminismo é uma estupidez, porque, na realidade, o objetivo feminista é a soberania sobre o corpo e a sexualidade. Então, você vai negar a algumas pessoas o exercício dessa soberania? Não, elas estão na mesma luta que nós. Pessoas trans fazem parte da luta feminista e essa exclusão não faz sentido. Quem vai tirar nossa foto?